Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Lucas, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente vai falar da convocação da seleção argentina, a lista anunciada por Lionel Scaloni, os atuais campeões. Como é que eles chegam para essa data FIFA e como é que ele pensa para a Copa do Mundo, beleza? Temos 30 jogadores convocados justamente para ter os testes finais, e vamos começar pelos goleiros. Dibu Martinez, Musso e Rulli foram os três escolhidos. O que me surpreendeu foi a presença do Musso. Martinez e Rulli são nomes garantidos na Copa do Mundo. Eles que são campeões em 22 permanecem para 26. Essa terceira vaga vinha sendo preenchida pelo goleiro Benítez, do Crystal Palace. E com uma certa frequência, acho que se eu não me engano já eram 6 ou 7 convocações em sequência do Benítez. Porém, eu acho que as últimas atuações do Musso, a lesão do Oblak no Atlético de Madrid, Musso vem tendo algumas oportunidades e vem jogando bem. E o fato do Benítez ser reserva no time que ele atua na Inglaterra, acho que fez com que o Scaloni falasse, opa, vou observar o Musso agora um pouco, mas de certa forma mostra claramente que os dois primeiros que eu citei, Martinez e Rulli, estão garantidos, e existe essa disputa na terceira vaga, entre Musso e Benítez. É aquela questão da minutagem, né? O jogador que tá atuando, ele vê que tá tendo oportunidade, ele vê que tá jogando melhor e acaba ganhando nesse processo, né? Então, o Musso surpreende, né? Por ser um jogador que não foi convocado muitas vezes para a seleção, né? Mas agora com a lesão do Black jogando bastante, ele ganha nessa questão da minutagem e ali se tornou parte do grupo. Laterais, os dois direitos estão garantidos, são os dois remanescentes de 22 também, Molina e Montiel, não tem nem muito o que estender. Na lateral esquerda, o Tagliafico, também remanescente de 22, está garantido. A dúvida é o reserva. O Scaloni ele gosta muito da hierarquia, ele gosta muito da experiência dos jogadores. E o Acunha, ele entra nesse quesito, além dele ter participado da Copa de 18, ele também é remanescente campeão do mundo de 22, e ele é mantido ao longo do ciclo, porém a queda técnica dele nesse ciclo é bem visível. Por isso que ele em alguns momentos abriu a brecha, abriu o leque para encontrar outros laterais esquerdos, como Ortega, o próprio Medina do Olympique de Marseille, que é zagueiro de origem, jogou várias vezes na lateral esquerda. Inclusive, antes dessa data FIFA, se fosse para eu chutar um nome para lateral esquerda reserva, seria o Medina. Porém, ele volta com a Cunha e o Rojas do Racing, que vem tendo boas atuações, recebe oportunidade. Acredito que é mais uma observação para ter uma alternativa ali quando chegar a convocação da Copa, mas acredito que a tendência seja o Acunha ser o lateral esquerdo reserva para a Copa do Mundo. Os laterais da Argentina são laterais muito longevos na seleção, né? Que tem muito tempo de convocações, né? Então ele tem uma confiança do grupo, do Scaloni, bastante tempo. E aí essas alternativas que ele convoca, né? Que nem o Rojas do Racing, é justamente para ter essa sombra, né? Falar, pô, o jogador ali teve uma queda técnica, então a gente tem uma oportunidade um jogador que não jogou ainda e pode ver ele como substituto se precisar. Isso se atrela também à zaga. Ao longo do ciclo, o Scaloni sempre demonstrou levar os mesmos 5 zagueiros campeões do mundo de 22. Otamendi, Romero, Lisandro Martinez, Pezela e Foyt. Porém, o Pezela sofreu uma lesão muito grave, se não me engano, no ano de 2024, e jogou pouquíssimos ou quase nenhum jogo desde então. Isso fez com que outros jogadores fossem oportunizados. O Lisandro Martinez também é outro que vira e mexe e tem lesões, então dificilmente ele está apto para uma convocação. Nessa, mais uma vez, está machucado. E o Foyt sofreu uma lesão, ele está fora da Copa do Mundo, então esse jogador de confiança, que era um híbrido para ele, de tanto de zagueiro quanto lateral direito, está fora da Copa do Mundo por conta disso. Então abre-se o leque para outros jogadores. O Balerdi se consolidou numa dessas vagas e acredito que ele vá para a Copa do Mundo como certo. Já citei o também de Romero. Senesi, com a ausência do Foyt, foi o zagueiro que recebeu oportunidades e até como zagueiro canhoto, uma possibilidade já quase certa de Copa do Mundo. E hoje o Tomás Palacios é um dos oportunizados. Recentemente tivemos Locoma, com o ex-Bragantino, o irmão do McAllister, que joga no Union Saint-Galois da Bélgica, recebeu oportunidade recentemente. Então, ele tem procurado, aberto o leque para encontrar um quinto zagueiro, mas a tendência, estando aptos fisicamente, que eu acho que agora é difícil o Pezela voltar e o Forte já é certo que está fora, é o Balerdi, Otamendi, Romero e Senesi permanecerem e essa quinta vaga ser ocupada pelo Lisandro Martinez do United. É um jogador também bastante experiente já, né? Então que já traz uma bagagem boa para substituir os lesionados, né?
E é a mesma questão que falou dos laterais, né? São jogadores longevos na seleção que são de confiança dele, né? Então vai se manter nessa força defensiva, né? Meio campo, eu vou citar aqui já os nomes, tanto do meio campo quanto do ataque, mas a gente já vai para o plantel tático também para entender como que funciona a seleção da Argentina, mas meio campo foram Barco, Depou, Enzo Fernandes, McAllister, Nico Paz, Palácios, Paredes e Perrone. Os atacantes, Almada, que é meia também, mas eu coloquei ele no ataque, Álvares, Flaco Lopes, Giuliano Simeone, Mastantuono, Messi, Nico Gonzalez, Panichelli e Prestiani. Bom, estamos aqui já no plantel tático aqui para vocês observarem, está bem distribuída a linha defensiva aqui, como a gente já havia comentado antecipadamente, mas vamos para o setor do meio campo. Considerando que são 12 defensores que vai levar para a Copa do Mundo, sendo 3 goleiros, 4 laterais e 5 zagueiros, são 7 vagas para o meio campo e 7 vagas para o ataque, tá? Meio campo, todos estando aptos fisicamente, eu já vejo os 7 meio-campistas já garantidos na Copa do Mundo. Dentre eles temos Enzo Fernandes, Paredes, Palácios, Depou, Nico Paz e McAllister. Além deles, o Lo Celso, que não foi convocado para essa data FIFA por conta de lesão. A tendência são esses 7 serem convocados. Ah, mas e o Almada e o Messi que estão posicionados aqui? Eles são convocados, listados no tópico de atacantes, tá? Normalmente, então, por isso que eu não estou considerando esses dois, apesar de estarem posicionados aqui, como meio-campistas. Tá? Na ausência do Lo Celso, o Barco, acredito que seja esse jogador para garantir uma oportunidade, e vejo ele até, de certa forma, como ele já foi até convocado como lateral, brigando aqui na lateral esquerda, dependendo da circunstância. Tá? Mas os jogadores foram testados, na final que foram 30 convocados, né? Para, de certa forma, ter uma última observação. Dentre eles, Perrone, para também ser observado como uma alternativa na volância, tá? E o Barco aqui, como citado anteriormente, mas Almada e Messi também são dois jogadores, obviamente, garantidos, mas listados no tópico de atacantes, que eu falo daqui a pouco. Então é bem legal, né? A gente tá convocando 30 jogadores, né? Até para ter essa sobra de jogadores a mais para poder ver, né? De repente precisar convocar alguém, até se alguém se machuca, ter um jogador que tem rodagem na seleção para ver como ele jogou e poder ser uma alternativa. Perfeito. Falando do setor de ataque, assim como o meio-campo, 7 jogadores serão convocados. Desses 7, eu já vejo 6 garantidos na Copa do Mundo. Dentre eles, Almada. Almada ele é listado no top de atacantes porque ele joga tanto de meia quanto de ponta, tá? Mas enfim, Almada, Messi, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez, que é homem de confiança absurdo do Scaloni, ele não sai. Julian Álvares e Lautaro Martinez, que também não foi convocado por conta de lesão. Esses são os 6 garantidos na Copa do Mundo. A 7ª vaga está totalmente em aberto. Pode ir mais um centroavante, pode ir mais um jogador de lado de campo, então está totalmente em aberto. Brigam por essa vaga Panichelli, Flaco Lopes, Prestiani e Mastantuono. Acredito que possa existir a possibilidade de um jogador mais de área. Panichelli e Flaco Lopes seriam esses 2 jogadores dessas características, com o Flaco Lopes aparentemente mais à frente, porque ele foi convocado na lista inicial e o Panichelli foi convocado depois de já anunciado a lista. Então a tendência é o Flaco ocupar essa 7ª vaga, mas eu ainda a vejo totalmente em aberto. Porque ele levaria um jogador, um centroavante de área. Julian Álvares e Lautaro Martinez não são. Né? Então seria um jogador de característica distinta no banco. Então a Argentina está com um plantel quase pronto. Então, cara, a gente não levaria esse atacante de área porque o que mais carece é um atacante mais próximo ali, né, pra finalizador de área, dentro do gol mesmo. E como o Flaco Lopes vem fazendo muitos gols na temporada, vem sendo esse homem-gol, então ele tá à frente do Panichelli, que nem você comentou, que foi convocado depois, né? E seria importante ter um jogador dessa característica, que é o cara finalizador, definidor final, né? Nem tanto quanto os outros que são jogadores mais criadores, mais finalizadores de longe, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, um vídeo analisando a convocação de seleções, a fortíssima seleção argentina, que entra como mais uma vez uma das favoritas, mas tem um elenco ali um pouco envelhecido, mas vão observar, ainda vem jogando bem. Então é isso, muito obrigado, deixem seu like, compartilhem. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.